Bom, gente, então para entrar na nossa aula de hoje, a gente vai ver que o consumidor, ele é influenciado principalmente por quatro fatores, tá? Existem outros subfatores, mas que a gente vai falar a partir do momento em que nós abordarmos cada um deles. Primeiro, o fator pessoal. Segundo, o fator cultural. Terceiro, o fator social. E quarto, o fator psicológico. Então, esses quatro fatores, eles vão influenciar diretamente, tá, o consumo de todo o mercado, de todo cliente que, de certa forma, se relaciona ali com a nossa empresa. Gente, então, quando a gente fala desses fatores, o primeiro que nós vamos ver é o fator pessoal. O que seria isso? São características que estão basicamente ligadas a cada uma dessas pessoas, tá? E que fatores, então, que aspectos ligados às pessoas nós temos? A idade é uma dessas características, a ocupação e a profissão de cada uma das pessoas é uma outra característica. As circunstâncias econômicas, a gente sabe que cada pessoa vive dentro de um determinado contexto, algumas têm mais ou menos sobra. Então, isso também é um fator que afeta diretamente o mercado consumidor. O outro ponto, o estágio do ciclo de vida de cada uma dessas pessoas. Às vezes a pessoa ainda é solteira, às vezes ela é recém-casada, ela é casada já há um bastante tempo, ela é aposentada, ela é separada, então tudo isso também vai influenciar nesse padrão, né, que é aí exercido pelo mercado de consumo. Um outro ponto, a personalidade de cada uma dessas pessoas. Então, cada pessoa tem uma determinada personalidade, tem um determinado jeito, digamos assim, de agir. E isso vai influenciar diretamente nesse processo todo que envolve o mercado consumidor, tá? Então, quando a gente fala de idade, a gente sabe que nós temos toda essa estratificação em relação à idade das pessoas. Nós temos crianças, nós temos jovens, nós temos adultos, nós temos pessoas idosas da terceira idade. Cada uma dessas características vai fazer com que aquela pessoa tenha um determinado padrão de consumo, né? Então a gente sabe que as crianças, elas têm um determinado padrão de consumo que é aplicado justamente à idade que elas têm. Então, a gente sabe que criança consome muito o quê? Muito brinquedo, muito desenho, né? Uma série de coisas que estão diretamente ligadas a esse tipo de personalidade. E é engraçado que, principalmente nas crianças, elas têm as necessidades e os seus desejos, e a gente sabe que isso é muito forte, né? Mas quem decide em relação à aquisição de um determinado produto, na maioria das vezes, são seus pais, são seus responsáveis. Então, mais para frente, a gente vai ver como fazer essa relação entre quem quer uma determinada coisa, né, um determinado produto, e quem de fato paga por aquele produto. Isso acontece muito na esfera da criança, né? Depois a gente vai para uma esfera dos jovens, que aí já tem um outro padrão de consumo. A gente sabe que o jovem, ele já gosta de sair muito, ele tem uma forte influência pelo que está na moda no momento. Então, tudo isso são características pessoais ligadas à idade. Se a gente for para uma pessoa de uma idade mais adulta, o padrão já muda. Geralmente, onde as pessoas começam a se estabelecer, se preocupam em ter uma casa, em ter um carro, em mobiliar suas casas, ou seja, elas têm um padrão que é totalmente diferente dos dois, né, anteriores que nós falamos. E a pessoa já na terceira idade, ela tem um padrão de consumo totalmente diferenciado. Inclusive, o mercado está enxergando mais essas pessoas hoje em dia, né? Então, quando a gente fala de aspectos pessoais, um dos pontos é justamente a idade. Dependendo do estágio em que essa pessoa tiver, ela vai seguir um padrão de consumo. E aí, trazendo para a nossa realidade, é muito importante que as empresas entendam para quem que ela está oferecendo o seu produto e serviço. Quem é que decide pela compra? Qual é a pessoa que vai bater o martelo em relação àquilo que ela está oferecendo? Muitas vezes, dependendo do que se ofereça, vamos supor, numa casa, quem vai sentir desejo
por aquele produto ou serviço é a esposa, ou pode ser o marido, ou pode ser o próprio filho. Então é importante que as empresas percebam justamente como que é o processo de decisão, e a gente vai falar sobre essa questão do processo de decisão em um outro fator que a gente chama de fator psicológico. Então é importante que as empresas entendam, dentro desse contexto aí do fator de decisão, quem é que vai bater o martelo em relação a uma determinada aquisição, por exemplo. Então, essa questão da idade, ela é essencial. Um outro ponto que também é importante dentro desse aspecto pessoal é o da ocupação, da profissão que, no caso, aquela pessoa tem. A gente sabe que, dependendo da profissão de cada uma das pessoas, haverá um determinado padrão de consumo também, até em relação a se vestir. Se a pessoa, o homem ou a mulher, é uma pessoa, um executivo de uma empresa, ele vai ter algumas necessidades, por exemplo, em relação à sua vestimenta. O cara vai ter que usar terno, né? A mulher vai ter que usar uma roupa mais elaborada, terninhos também, saias e por aí vai. Se a pessoa que está ocupando uma determinada posição no mercado não é um executivo, é, por exemplo, um operário, ele vai ter outras necessidades já em relação à sua forma de se vestir no trabalho, né? Bota e equipamentos de proteção e por aí vai. Então, assim, a empresa ela tem que estar atenta a esse fator, né? Porque dependendo da posição, da ocupação que a pessoa tenha, digamos assim, no mercado, o seu padrão de consumo vai ser totalmente diferente de uma outra pessoa que esteja numa posição que não seja aquela. Então isso influencia muito nessa questão do mercado, né? De como que as pessoas consomem ou irão consumir determinados produtos, serviços, bens e por aí vai. Um outro ponto são as circunstâncias econômicas, tá? Às vezes nós temos pessoas que têm uma folga maior no orçamento em relação a outras, e isso vai influenciar no seu padrão de consumo. Quando a família, né, as famílias, elas estão muito apertadas financeiramente, o consumo delas vai ser menor, né? Elas já vão deixar de comprar algumas coisas que são mais supérfluas, vão deixar de sair para determinados locais e vão se concentrar naquilo que elas têm mais necessidade, nas necessidades básicas, tá? Um momento como esse que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, afetou diretamente o mercado consumidor, em todos os sentidos. As pessoas estão gastando menos, as pessoas estão gastando com produtos que sirvam às suas necessidades básicas de alimentação, né, de determinadas coisas que, se você não pagar, você vai parar de ter e que são importantes para você, como energia, água, telefone, embora várias operadoras estejam aí dizendo que não vão cancelar os serviços, né? Mas as pessoas vão se concentrar mais nisso, naquilo que é essencial para o seu dia a dia. E com isso a gente tem algumas empresas já sofrendo muito, né? Porque empresas que vendem coisas que são mais caras, coisas supérfluas e tal, nem abrir elas estão podendo abrir. Um outro ponto também relacionado a esse aspecto pessoal é a própria personalidade da pessoa, tá? A forma como ela age, a forma como ela pensa. Às vezes nós vamos ter pessoas, às vezes não tem nem muita condição de comprar numa loja cara, mas pela forma como ela foi criada, pela sua personalidade, ela vai querer gastar uma grana alta ali, muitas vezes com roupa, sapato. E da mesma forma nós vamos ter pessoas que já têm uma outra personalidade. Às vezes a pessoa até ganha bem, a pessoa até tem uma receita maior, mas ela sabe que é importante poupar e ela vai fazer isso para não desperdiçar dinheiro, para poder utilizar justamente em momentos de crises ou em outras situações adversas que vierem, no caso, a aparecer, tá? Então, gente, esse aspecto pessoal, ele leva muito em conta, muito em consideração a característica de cada uma das pessoas, tá? A gente sabe que o jovem, ele tem um determinado padrão de consumo, né, de roupa, de alimentação, de divertimento, de vida social.
A gente sabe que o adulto já tem outro, que a criança já tem um que é totalmente diferente. Hoje a terceira idade também já tem um padrão de vida bem exclusivo, né? Bem dinâmico, e existem várias empresas que estão percebendo isso e estão oferecendo diversos produtos e serviços justamente para essa classe, que eram produtos e serviços que anteriormente não eram oferecidos. Então, gente, o aspecto pessoal, ele é um dos fatores que as empresas vão ter que olhar para entender as características do seu mercado. Quem não estiver atento a isso, a empresa que menosprezar esse fator, muito provavelmente ela pode, no futuro, né, não tão distante, ter uma performance ruim por não considerar justamente a característica de cada uma das pessoas que compõem o seu nicho, que compõem, digamos assim, o seu mercado consumidor. Último ponto desse item: entender a personalidade do consumidor é essencial.